O Jornal do Meio-Dia está de volta e Mato Grosso vai receber neste ano 69 milhões de reais para projetos culturais, por meio da Lei Paulo Gustavo, que foi sancionada pelo atual presidente da República. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário adjunto de Cultura de Mato Grosso, Jean Moura. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Prazer estar aqui, levando informação para o nosso povo, trazendo notícias tão boas como isso, né? Uma lei que foi tão importante, que a gente teve que batalhar muito para conquistá-la, né? E agora a gente poder hoje ver ela acontecendo está sendo bastante importante para a gente. Secretário, esses recursos aí de 69 milhões, eles chegam a Mato Grosso quando e como é que o setor cultural pode ter acesso a esse dinheiro por meio de projetos, não é? A gente imagina, né? A gente calcula pelo prazo, né, do calendário da própria lei, da execução da lei, que a gente deve lançar os editais, né, que é onde realmente a população, os artistas, os trabalhadores da cultura têm acesso, entre meados de agosto e setembro, né? O recurso chega um pouco antes, mas a gente tem todas as etapas, né, de liberação do orçamento, né, crédito orçamentário, enfim, aprovação das minutas dos editais. Secretário, e praticamente metade desse orçamento fica sob a gestão do Estado e outra metade dos municípios. E aí eu pergunto, nessas escutas, né, públicas que já têm ocorrido, que a Secretaria tem feito, quais são as prioridades do setor apresentadas até então? A gente tem uma questão da recuperação do setor, né? Apesar da gente não estar vivendo ainda um contexto de pandemia, graças a Deus, né? A gente conseguiu superar isso, mas a gente ainda sofre os impactos desse momento, né? Tem vários estudos que dizem que a cultura ainda leva uns 10 anos para conseguir ainda recuperar tudo aquilo que a gente perdeu nesses 2, 3 anos que a gente ficou parados, enfim. Então a lei tem essa perspectiva. O Mato Grosso tem uma produção audiovisual bastante efervescente nos últimos anos, né? A gente tem produções aqui em Cuiabá, mas também o interior tem produzido muito, né? Cidades como Primavera do Leste, Sorriso, Lucas do Rio Verde têm se destacado na produção audiovisual de webséries, documentários, né? E a grande demanda provavelmente por longas-metragens, né? O último edital de longa-metragem que teve em Mato Grosso, né? Que a gente teve o próprio Bruno Bini, né? O nosso dos diretores mais conhecidos aqui. Atores nacionais, né? Foi em 2016, então a gente tem aí um lapso, né, temporal já de bastante tempo do financiamento de longa, que é um produto caro, né? Realmente demanda um recurso maior de financiamento e a Lei Paulo Gustavo vai conseguir atender novamente esse setor. Agora, secretário, os critérios para que o setor cultural consiga ter acesso a esse dinheiro são critérios transparentes? Não tem proteção nenhuma para ninguém? Para ninguém. Realmente isso já é uma narrativa que a gente desconstruiu há muito tempo, né? Desde na nossa gestão pelo menos, a gente trabalha com pareceristas bastante sérios, né? Que geralmente a gente recebe, né? A própria equipe técnica da CCEL trabalha nisso muito duramente e também outros consultores externos que trabalham nas seleções e nas transparências. Então todo o processo é muito claro, né? Muito aberto, qualquer pessoa a qualquer momento pode ter acesso a todo o processo de seleção. A gente também adota outros critérios, né? As pessoas reclamam muito que todo o recurso da cultura sempre são para as mesmas pessoas. Sim. A gente tem números já que revelam que na prática uma média de 67% dos nossos editais, né? Desde 3 anos para cá, são de novos proponentes, pessoas que nunca tiveram acesso aos recursos. E como é que a gente fez isso? Adotando critérios sociais, então a gente tenta buscar... E o volume desse recurso que é distribuído é feito, digamos assim, de uma forma democrática, ou tem uns que são mais beneficiados do que os outros? A gente se orgulha exatamente disso, Lúcio. Eu acho que um dos pontos principais da nossa gestão é a democratização do acesso. A gente tem trabalhado muito duro nisso, né? Desconstruído essas narrativas, né? A cultura tem sido criminalizada muito, né, nos últimos anos no país. Então a gente enfrenta essa narrativa que se construiu na cabeça da população, que é uma narrativa equivocada, né? Hoje de cada 10 projetos que são apresentados na cultura, né, para acesso a recursos, menos de 1%, né, não prestam conta, ou não tem. Então é uma taxa de inadimplência muito baixa. Realmente os trabalhadores da cultura se capacitaram, têm procurado, né? A própria Secretaria tem trabalhado muito nisso, né? De desenvolver projetos de capacitação para prestação de contas, de acompanhamento. Então, a gente está vivendo uma outra história. Hoje, a gente tem orgulho de dizer que a gente consegue atender os 141 municípios
fato que também é bastante inédito, né? Antigamente os recursos ficavam muito concentrados na capital. Hoje Sim. a gente consegue, né, levar esse recurso para mais municípios, desenvolver outros cenários, outros polos artísticos e culturais do nosso estado. É sobre isso até que eu ia perguntar ao senhor, né? Eu sei que a capital tem um volume maior, inclusive vai receber mais recursos, assim como várias grandes cidades maiores que o senhor citou. E aquelas lá do interior, menores, têm demonstrado uma adesão, enviado projetos, a intenção de produzir o audiovisual? Eu vou destacar, inclusive, um dado que é muito legal, né? Sim. O menor município de Mato Grosso, Araguainha, menos de mil habitantes. É uma cidadezinha muito pequenininha mesmo. E lá eles já se capacitaram, já criaram o seu sistema municipal de cultura. Tem conselho, tem plano, tem lei. Então a gente está realmente transformando a realidade da cultura no estado. Além de trabalhar com os trabalhadores da cultura, a CCEL atua fortemente com os gestores municipais. A gente faz, né, encontros regulares, de 2 em 2 meses, esses gestores estão em Cuiabá, ou a gente visita também os municípios, mostrando para eles, né, que o investimento em cultura precisa ser tratado com seriedade, né? A gente também é uma outra narrativa que se constrói, né, que cultura é um saco sem fundo, muito pelo contrário. Hoje já tem estudos que revelam que a cada R$1 que a gente investe na cultura, 1,7 volta em tributos para o Estado. Então, de fato, é um investimento. Né? E hoje a cultura e as indústrias criativas representam 3,11% do PIB nacional. Não é pouca coisa. A gente está falando de um setor que gera mais empregos que a indústria automobilística, por exemplo. Então, está na hora da gente olhar para a cultura como, de fato, um setor econômico, um setor que movimenta pessoas, gera renda, gera emprego e transforma a vida das pessoas, né? Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E eu que agradeço. Obrigada.